No nosso livro, a nossa história é faz de contar ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer. Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. Você já teve a impressão de que você conhece algo muito bem? Por exemplo, a história da sua cidade, você conhece bem? Por muitos anos, nós temos contado a história de Governador Valadares aqui. Aliás, nós temos ouvido pessoas contarem a história da cidade de Governador Valadares. Contudo, quando a gente senta do lado de um rapazinho, e é o nosso entrevistado de hoje, a impressão que a gente tem é que é uma outra cidade por conta de detalhes ainda não conhecidos ou de alguma forma ignorados da história da nossa cidade. Eu estou falando do pesquisador Arley Cândido. Obrigado por receber a gente na sua casa. E sinceramente, eu estou aqui quase estourando de tanta informação. E eu tenho certeza que você vai ter essa sensação daqui a pouquinho também. Você é advogado, você é pesquisador e você é músico. A pergunta que eu te faço antes da gente continuar é: de onde veio o amor e o apego pela pesquisa? E especificamente pela pesquisa de Valadares. Obrigado por vocês me darem essa oportunidade. Bem, na verdade, corrigindo, bacharel. Bacharel. Isso, em Direito. Músico por paixão mesmo. Né? Gosto da música desde sempre. Bem, o interesse pelo estudo da história, eu creio que vem da própria família, de uma curiosidade quase que natural desde de infância, assim. Eu acho que é importante as pessoas buscarem o conhecimento. E nisso a minha família sempre teve um hábito de colecionismo, e isso evoca que a gente pesquise um pouco mais, busque um pouco mais de informação. Eu sempre via na minha casa coleções de discos, de fotos, enfim, cartões postais, de moedas. Isso cria pesquisas contínuas, porque quanto mais a gente buscava esse conhecimento, hoje tem muito fácil na internet, mas antigamente não tinha, né? O acesso era mais difícil. Então, desse apego por colecionar coisas, provavelmente daí vem. Sim. Governador Valadares tem uma história conhecida de 81 anos de existência. A informação que você nos traz é que essa história vem muito antes desses 81 anos e que tem muita coisa que não se conhece de forma popular. Sim, vamos assim dizer. A gente tem... Você estava falando de uma história que se conecta a 1510, 1513, 1808, e tudo isso conectado à história de Governador Valadares. Vamos resumir essa parte rapidinho para a gente chegar logo em Valadares. O Brasil, como todos sabem, né, o português ele fala que é o achamento do Brasil, né? A gente fala o descobrimento do Brasil, 1500. Bem, 1503 a gente já tem um registro em mapas oficiais do Rio Doce. Alguns citam como o Rio de Santa Luzia, pelo fato de ter sido descoberto no dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. Logo, logo o rio mudou de nome, os índios... E se dizia também que as águas curavam? Sim. Porque... Tinha relatos de... Sim, alguns falam que as águas eram escuras, mas que eles colocavam para decantar, né? Colocavam para descansar, e as águas eram boas para determinados tipos de moléstias, né? Agora, a água não era boa no dizer das donas de casa, né? Porque encardia os lençóis. Mas a gente tem assim... ou seja, a partir de 1503 nós temos um registro do Rio Doce já em mapas oficiais. Essa história avança no tempo, a família real foge das guerras napoleônicas
de Napoleão Bonaparte em 1808, família real portuguesa, chega ao Brasil. Fevereiro de 1808. Desembarca aí com 20 mil pessoas. A gente fala que é o maior êxodo de pessoas na história moderna. Não se tem um deslocamento tão grande de pessoas ao mesmo tempo para um mesmo lugar, que eles fogem de Lisboa para o Rio de Janeiro, transferem a capital com medo de Napoleão Bonaparte. Ou seja, então garantiu que a imperatriz, na época, a rainha, Dona Maria, que é chamada de a Louca, viesse para o Brasil, e reinando no lugar dela o seu filho, o príncipe regente Dom João VI. Dom João VI, então, como você falou, ele cria, através de uma carta, que é muito conhecida, é o primeiro documento oficial emitido pela coroa portuguesa aqui no território brasileiro, que é a Carta Régia, chamada Carta Régia, do dia 13 de maio de 1808. Bem, esse documento ele foi muito divulgado, porque ele foi dado várias normativas, porque já que a rainha estava doente, com alucinações, o príncipe regente, então, numa dessas narrativas que ele faz, uma dessas orientações para todo o território do Brasil, ele cria 6 divisões militares, ou seja, 6 quartéis, ao longo do Rio Doce. Ou seja, era a única fronteira, como bem diz o professor Dr. Arulfo Salmé, no seu livro dos Sertões do Rio Doce, era a última fronteira intransponível entre o norte e o sul do país, porque o resto do Brasil já havia sido conquistado e descoberto e feito veredas e caminhos, mas este lugar aqui realmente, por vários aspectos, ainda era intransponível, o Vale do Rio Doce, né? Então, a Carta Régia é um divisor. Em 1808, 13 de maio, cria-se 6 divisões militares ao longo do Rio Doce, que são quartéis que deram posteriormente origem às cidades. Então, de 1808 a 1938 é bastante tempo, como para ignorar esse tipo de história, não é? Sim, é verdade. Você acha, Arley, que o fato dessa parte ou desse aspecto não aparecer nos relatos históricos é descuido? É falta de pesquisa? Eu não diria descuido, Evandro. Eu diria que é o seguinte, isso veio só comprovar realmente que o Vale ele tinha uma característica de intransponível por alguns aspectos geográficos, físicos, geológicos, ou seja, as montanhas que aqui dificultavam, a Mata Atlântica que trazia doenças muito grandes, ela era conhecida, né, popularmente como matas de pela macaco, porque os macacos se coçavam de conta da febre, aquela coisa toda, o chamado impaludismo, né, que são as doenças que hoje a gente tem aí tudo de volta, né? Zika, dengue, febre amarela. Bem, isso tinha em excesso na nossa região aqui. Os chamados índios, que eram famosos botocudos, né? Que usavam aqueles botox, aquelas botocadas assim na boca, ficavam bem grandes, então ficavam com o lábio bem grande e eles eram muito ferozes. Então, se é mito, se foi espalhado, porque tinham os bandeirantes que teriam espalhado isso, que eles seriam muito ferozes ou não, o fato é que realmente o Rio Doce se tornou muito difícil de navegabilidade, porque era um rio muito acidentado em determinados trechos, com cachoeiras muito perigosas. A gente tem a Cachoeira Escura, próximo ao Vale do Aço, ou seja, algumas cachoeiras que faziam com que ele fosse muito difícil de navegar, mas com a criação da Carta Régia dos 6 divisões militares ao longo do Rio Doce, criou-se um quartel do NAC, que deu origem à cidade do NAC, quartel de Periquito, que deu origem à cidade de Periquito, ou seja, e nós somos contemporâneos. Aqui foi criado o quartel do Porto de Dom Manuel, que deu o nome Cidade de Governador Valadares, antes dela ser cidade. Mas foi apenas um quartel militar que garantia a segurança ao longo desse espaço para que os índios não atacassem, para que as pessoas pudessem subir e descer o rio sem ser atacadas, comercializar os seus produtos, pernoitar nesses quartéis, mas ninguém avançava por dentro das matas em volta desses quartéis com medo de índios, de doenças, de animais ferozes. Enfim, foi realmente uma fronteira muito difícil de ser combatida. O grande salto é a vinda da Estrada de Ferro, que a gente vai falar no segundo bloco. Exatamente. Ainda dentro desse aspecto da proto-história, né? Eu ia propor sub-história. Em função dessa proto-história, a gente fica observando o seguinte: tem muito mais riqueza cultural, tradicional, quer dizer, cultural, de tradição, do que a gente possa imaginar da nossa cidade, Governador Valadares. Quer dizer, nós temos uma história ainda um pouco mais rica do que a que a gente conhece. Mas é aquela história. A história é feia, ninguém quer contar. Porque foi para poder entrar aqui,
teve que matar índio, teve que devastar as matas. Então é interessante a gente pegar uma carta, por exemplo, a gente fala que é o nosso primeiro ambientalista, o Guilherme Giesbrecht, ou Guilherme Giesbrecht, ou Giesbrecht. A gente vê uma carta de 1929 em que ele escreve ao então presidente da República dizendo que era preciso parar urgentemente a devastação das matas no Rio Doce, com risco de que se tornaria muito em breve uma área desértica, em 1929. Ou seja, imagine isso antes. As matas foram sendo retiradas, foram sendo devastadas, ou seja, os índios foram sendo mortos. Essa história não faz bem ser contada. A história quer ser contada de uma forma bonita, né, penteada, lavada e cheirosa, e muitas vezes ela não é bem assim. Houveram embates terríveis, houveram combates terríveis. Aqui era um lugar que não tinha nada, ao contrário das Minas Gerais, que deu nome ao nosso estado, de várias minas de ouro, diamante, essa coisa toda. Aqui no Vale do Rio Doce não tinha ouro, não tinha diamante. Então isso não atraiu muitas pessoas para cá. É interessante isso, né? E se criou um mito em cima disso, de que aqui havia ouro, e por isso inventaram a história dos botocudo, por exemplo. Então ficou-se meio que guardado, porque como o estado ele tinha dificuldades de montanhas, de febre, de mata, então para se resguardar isso tudo, criou-se as divisões militares, enquanto ainda não era explorado, mas depois se verificou que era realmente mito. Não tinha muita pedra. A pedra que tinha aqui é chamada semi-preciosa, são as turmalinas, tinha sim alguma esmeralda, tinha alguma água marinha, a ametista que ainda tem, essa coisa toda, mas as pedras preciosas de grande quilate, ou o ouro, que deu grande valorização à Chapada de Diamantina, a parte dali do norte de Minas, aquela coisa toda, centro de Minas, não teve aqui essa mesma... Barra do Coeté? Exatamente, né? Então a gente não teve essa mesma coisa da mineração no Rio Doce. Foi um rio limpo, entre aspas, porque não teve mineração, não gerou riquezas para a coroa, então isso aqui ficou um canto meio que largado, até que fosse feita mais tarde a ferrovia. Largado, contudo, ainda protegido por esses mitos, supostamente mitos. Para a gente terminar esse bloco, que é muita informação, Valadares, quer dizer, a nossa região foi cotada também para a construção da capital do estado. Sim. A partir do momento que termina o Império e começa o período republicano, a primeira coisa era dar ares de modernidade. Então, Belo Horizonte, ela não se chama Belo Horizonte, já havia um planejamento para retirar a capital da cidade de Ouro Preto, porque o ouro já havia acabado. Então, não havia função de ficar a capital do estado numa cidade tão pequena, entre aspas, e sem planejamento e de difícil acesso. Então, queriam dar uma nova cara de modernidade, o aspecto republicano da modernidade. E então planejaram fazer a cidade de Minas. Como havia cidade de São Paulo, cidade do Rio de Janeiro, queriam fazer a cidade de Minas. E então programam essa questão da área onde que seria construída. Foram verificados vários sítios para se construir a futura cidade de Minas. Um deles que foi cotado pelo Arão Reis, que era um engenheiro responsável pela construção da nova CAP, né, a capital. Então ele olha aqui, Governador Valadares também foi muito cotada, só não sendo escolhido porque ficava um tanto quanto, segundo as palavras dele, a nordeste do estado, e por causa da pouca reserva de água, porque só tinha servido pelo Rio Doce. Então por isso Valadares não foi escolhido, mas o Arão Reis achou excelente a topografia. E o Rio Doce atrapalha a situação. Quer dizer, a solidão do Rio Doce. Isso, porque para uma capital ele seria a única fonte de abastecimento, né? Então ele não seria plausível para uma capital só ter uma fonte de abastecimento, no caso o Rio Doce. Mas Valadares chegou a ter muito critério, segundo a visão de Arão Reis. Arão Reis foi inteligente. Isso. Não é? Ainda bem. Ô Arley, vamos encerrar esse bloco? Sim. Eu falei que você é músico. Sim, a gente não pode vir na casa de um músico sem ouvir música. Okay. Né? Então você vai ficar agora com o talento desse rapaz, desse pesquisador acurado. Olha. Tá? Também no seu talento musical, e a gente vai de música e a gente volta daqui a pouco com mais história que você não conhece da nossa cidade. É isso aí.